Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal RPGcast. Você está na pasta Como Jogar Com, onde tentamos adaptar personagens de games, quadrinhos, cinemas para sistemas de RPG. Hoje vamos tentar adaptar Geralt de Rivia para o sistema de World of Darkness Mago. Como vocês já viram em outros vídeos, nós aqui no canal tentamos fazer essa jogadinha, né, de pegar esses personagens icônicos, famosos e colocar em sistema de RPG, porque é um exercício interessante de se fazer, além do que é uma forma legal de você, de repente, trabalhar novos personagens. Este, de longe, foi um dos mais difíceis que eu já fiz. Eu quis adaptar ele exatamente no sistema de mago para não fugir do sistema de World of Darkness. Então vamos continuar aqui e vamos ver o que deu essa introdução aí do Geralt nesse mundo fantasioso. História: Geralt Roger Eric do Rod Bellegard. Esse foi a sua primeira escolha de nome completo, mas Vesemir achou algo ridículo. Sua mãe havia deixado Geralt desde pequeno para ser treinado na escola de bruxos em Kaer Morhen, nas montanhas do reino de Caedwen. Os bruxos precisavam se adaptar à civilização, por isso era necessário escolher um nome. Após a primeira tentativa falha, lhe foi dado o sobrenome de Rivia, mantendo também o primeiro nome que ele havia escolhido, Geralt, mesmo sem ele nunca ter pertencido àquela cidade. O que mais tarde, por ironia do destino, Geralt veio a ser nomeado Cavaleiro de Rivia pela rainha Maeve, após defender a milícia de Líria e Rivia em uma ponte do rio Jaruga, ao lado de Cahir. Geralt é filho de Vicenna e provavelmente de Corin. Sua mãe foi uma poderosa feiticeira da qual pouco sabemos sobre seu passado, assim como seu pai. Porém, sua mãe ainda apareceu brevemente no livro A Espada do Destino, salvando Geralt da morte no vilarejo de Baixo Soden, curando as feridas que foram feitas por monstros na ponte perto dos pântanos de Isgit. No fim, ele resolve algumas questões pendentes que estavam com ela. Geralt estava em uma forte letargia neste momento, sonhando com Ciri, Calante e sua mãe Yennefer. Gilderblade se destacou como nenhum outro nos testes dos bruxos. Provavelmente sua resistência tem a ver com o sangue de sua mãe. Porém, o que importa é que isso o fez passar por outros testes que jamais outros bruxos tinham sobrevivido, como mutações mais intensas a qual ele teve efeitos colaterais, como sua pele pálida e a perda da pigmentação de seus cabelos, deixando-os brancos como leite. Durante seu tempo em Kaer Morhen, ele conviveu com seu pai de consideração chamado Vesemir, o bruxo mais velho daquele lugar, um exímio mestre na arte da esgrima, mentor de Geralt durante seus anos de treinamento e até depois, quando os bruxos se reúnem no inverno na antiga Fortaleza dos Lobos. Também temos aqui outros 3 bruxos que são como irmãos para o Lobo Branco: Iskel, Coen e Lambert. Junto, eles treinaram e passaram pelas provações, porém cada um seguiu para o seu lado na hora de fazer o seu caminho como caçador de monstros. Faremos um pouco diferente desta vez. Vou apresentar a ficha na tela e vamos detalhando enquanto visualizamos, pois são muitas informações para se passar. Grupo: Afiliação. Geralt se encaixaria bem em Perseguidores do Vácuo, ou Exploradores. Uma breve descrição. Novas oportunidades sempre estiveram do lado da colina. Os primeiros aventureiros entediados ou desesperados procuraram por oportunidades. Não é segredo
que um homem corajoso ou fosse o suficiente para cruzar aquilo, não pode ser o cruzado a tornar-se um homem rico. Os fenícios, chineses, egípcios e escandinavos construíram impérios em torno de sua vontade de viajar. Conforme o fizeram, seus maiores exploradores descobriram artes poderosas e transformaram-se em seu ofício. O daimon comum deste grupo são animais auspiciosos, albatrozes, águias andorinhas e cavalos. Seguidores comuns desse grupo: marinheiros, cartógrafos, monarcas, caçadores, mercadores, missionários, prostitutas, conquistadores, piratas. Filosofia: um novo mundo? Mapeio. Cássio: os domínios de Preston John, encontrem-nos. Toda coisa ou lugar novo é um desafio criado por Deus para o homem. Sem aqueles corajosos o bastante para desafiar as trevas, a humanidade temeria em seu lar, assustada, pois demais para prosperar, pobre demais para sobreviver. Somos os construtores do império do homem. Antecedentes: daimon, maré primordial. Características dessa essência: profunda como as águas sem fim. Uma essência maré mantém-se em silêncio, levando um magus para suas profundezas com ondas e correntes sedutoras. Embora sua graça pareça demoníaca, seu desejo é mais antigo que o tempo e mais estranho que a Arcádia. Os escolhidos por ela adoram mistérios e prazeres carnais. Em seu ventre eles dão à luz a uma nova criação e observam a antiga de longe. Complexos e estranhos, daimon maré muitas das vezes assumem a forma de animais, deuses pagãos ou espíritos da natureza. Os magos que eles inspiram têm um ar de conhecimento e parecem mais velhos, mesmo quando são mais jovens. Mentor: Vesemir. Experiente mentor, porém exótico em seu comportamento. Vesemir é, além de um mentor, uma espécie de aliado e possui bons e maus conselhos para dar. Familiar: cavalo. Você tem um animal de estimação místico, uma criatura inteligente de espírito materializado ligada magicamente a você. No entanto, assim como aquele familiar está ligado a você, você está ligado a ele de forma poderosa. É um familiar de 5 pontos, gente. É um companheiro poderoso, aproximadamente do tamanho de um cavalo, possuindo seus próprios poderes. Esse animal pode comer até 20 pontos de castigo por semana e tem uma grande quantidade de informações, equivalentes a um mentor de 2 pontos. Exige 5 pontos de quintessência por semana e muita lealdade. Aqui a gente vai para a parte que o pessoal mais gosta, né? São os poderes de Geralt, que no caso são traduzidos pelos sinais, tá? O Art seria Forces 2, tá? Uma telecinésia. Ao usar, ele atordoaria os alvos. O Axi seria mente 2 a 4. Influencia o humor até controlar as mentes. Ao usar, altera o comportamento do alvo. O Igni seria Forces 3 mais Primórdio 2, que o efeito é criar um elemento. Ao usar, lança um cone de fogo que causa danos. Ken
seria Forces 2 mais Primórdio 2. Cria um campo protetor. Ao usar, gera um campo que absorve danos. Irden é Espíritos 3. Pode ferir espíritos. Ao usar, cria uma área que permite ferir fisicamente um incorpóreo. E os sentidos de bruxo, que o Geralt costuma usar muito, né? Seria qualquer esfera. Ele pode sentir e até visualizar as emanações provenientes das esferas que possui. Equipamentos. Os equipamentos de Geralt que tem disponíveis, né, no livro A Mágoa Cruzada dos Feiticeiros são armaduras de placas mestiça. É uma proteção de mais 3 dados, né? Você pega mais 3 dados para absorver danos e dá uma penalidade de -1 na destreza. A espada que ele usa para caçar monstros seria a espada de lâmina larga de prata abençoada. É uma espada de dificuldade 6, dano força mais 4, agravado contra monstros. A espada que ele usa para lutar contra humanos seria uma espada curta, dificuldade 5, dano força mais 2 contra humanos. Além disso, ele teria uma besta de mão, dificuldade 5, que dá 3 de dano letal por tiro. A cadência é meio, um tiro a cada 2 turnos, e de início ele tem uma aljava com 20 tiros. Qualidades e defeitos. A primeira qualidade que Geralt tem é longevidade, uma qualidade de 2 pontos. Tá? Devido aos experimentos pelo qual ele passou, Geralt não envelhece normalmente. Resistência a toxinas, uma qualidade de 3 pontos. É dito que Geralt resistiu de maneira sobre-humana aos processos alquímicos para se tornar um bruxo. Isso só pode prover de resistência a toxinas. Má fama, um defeito de 5 pontos. Os bruxos são odiados e temidos pela maior parte das pessoas. Somente algumas mais sábias não se deixam levar pela fama dos bruxos. No caso desse defeito, gente, todos os testes de interação sociais têm mais 2 na dificuldade ou menos 2 dados para jogar. Passeando pela ficha completa, tá? O nome é Geralt de Rivia. O jogador seria o Henry Cavill. Crônica Netflix. Natureza: Guardião. Essência: Maré primordial. Comportamento: sábio. Conceito: caçador de monstros. Afiliação: perseguidores do vácuo. Cabala: Caer Morhen. Atributos: físicos: força 3, destreza 4, vigor 3. Sociais: carisma 3, manipulação 1, aparência 2. Mentais: percepção 3, inteligência 2, raciocínio 3. Habilidades: talentos: prontidão 3, esportes 2, briga 3, esquiva 3, intimidação 2, crime 2. Perícias: empatia com animais 3, ofícios 4, especialização alquimia. Armas brancas
4. Cavalgar, 3. Sobrevivência, 3. Conhecimentos: enigmas, 2. Investigação, 2. Medicina, 1. Metafísica, 3. Ocultismo, com especialização em o sobrenatural, 4. Venenos, dificuldade dos venenos, 2. E herborismo, qualidade dos insumos, 2. Esferas: Geralt teria Forces 3, Mente 2, Primórdio 2 e Espírito 3. O Daimon de Geralt, nos antecedentes, como já dito, né, seria 3. O Mentor Vesemir familiar, 5 pontos. Arete 4, Força de Vontade 5. Alquimia. Um detalhe para adaptar o Geralt de forma mais evidente dentro do jogo no World of Darkness seria o processo de alquimia, que é uma das características mais marcantes do personagem. Para tanto, foram feitas algumas consultas em livros, tanto no próprio livro do Mago, a Cruzada dos Feiticeiros, quanto num outro livro que também é da Cruzada dos Feiticeiros, que retrata o processo alquímico. Tá? E aí foi feita uma adaptação, inclusive por isso que foi citado na ficha algumas habilidades como herborismo e venenos, porque isso se enquadra no processo de alquimia. Então a alquimia ficou da seguinte forma. A alquimia da adaptação foi consultada no livro Mago Ascensão Alquimia, e apesar de esse ofício no livro apresentar outras formas de ser utilizada, como uma espécie de ritual mágico, também foi possível adaptar para as poções. As regras são as seguintes. O alquimista pode fazer uma quantidade de poções equivalente à quantidade de pontos que ele possui em ofícios, por dia. Além do ofício, o alquimista deve possuir conhecimentos adicionais, como herborismo e venenos. As poções possuem um efeito determinado pela qualidade dos insumos. As poções possuem duração determinada pela qualidade dos insumos mais o teste. As poções possuem toxicidade, que é o quanto de dano a poção causa em quem vai usá-la, e esse dano pode ser absorvido com vigor no momento da ingestão. O herborismo determina a qualidade dos insumos, o nível máximo de efeito das poções que ele pode fazer. Se tem 2 pontos, as poções só poderão ter este nível de alteração, mais 2. O veneno, quanto mais pontos ele tiver, menor será o nível de toxicidade das poções. Toda poção tem um nível de toxicidade 5 e vai reduzindo de acordo com que o alquimista aprende a lidar com venenos, até zerar o nível de toxicidade. Se tem 2 de venenos, pode fazer poções com nível de toxicidade 3. Os testes para fazer poções são: alterações de atributos e habilidades, dificuldade 6. Os sucessos determinam por quantos turnos a mais a poção irá durar. Um alquimista com herborismo 2 e venenos 2 pode criar uma poção que aumente em mais 2 algum atributo ou habilidade por até 2 turnos mais o sucesso do teste. Alterações específicas. O alquimista pode criar uma poção que cause um efeito muito específico, como por exemplo enxergar no escuro. Nestes casos, é interessante que o efeito tenha alguma relação com suas afinidades de esferas. Caso não tenha, ele não pode fazer esta poção. Exemplo: para fazer uma poção de enxergar no escuro, o mago teria que ter afinidades com as esferas de matéria ou mente, que no caso alterariam a condição física dos olhos ou a percepção de ambiente. Os testes para tais poções são as mais difíceis também. As dificuldades são em 8,
que pode ser reduzido se o mago usar quintessência na poção. O tempo de efeito neste caso não teria a ver com a qualidade dos insumos, mas sim com o teste. Porém, a toxicidade permanece igual aos testes feitos anteriormente. Para mais consultas sobre a construção desse personagem, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto as páginas, né, que foram consultadas no livro Mago, a Cruzada dos Feiticeiros, quanto um site onde tem as poções, inclusive, do processo alquímico do The Witcher, tá? E aí, se vocês quiserem dar uma olhada melhor, né, para saber e conferir aí o que foi feito, é só seguir o que está aí na descrição do vídeo aí, beleza? Então é isso. Esse foi o Como Jogar com Geralt de Rivia no sistema The World of Darkness Mago, a Cruzada dos Feiticeiros, feito e idealizado pelo canal RPGcast. Se você gostou do conteúdo e concorda ou discorda das características apresentadas aqui sobre este personagem, coloque nos comentários, diga o que achou e adicione novas possibilidades. É muito importante e valiosa sua participação nesse tipo de conteúdo. E se inscreva no canal, para que esse pobre narrador possa continuar realizando esses trabalhos. Bom, eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado a todos que acompanharam. Era só isso nesse vídeo e valeu!